Bom dia, gente boa desse Goiás e desse Brasil. Bem-vindo a todos que estão conectados nesse canal precioso que é o Telesaúde, Telemedicina, que muita gente mais do que nunca está usando agora, especialmente o pessoal da saúde. Nosso tema de hoje é violência doméstica e saúde mental. Por que esse tema? Por causa dos confinamentos. Os governos têm orientado sobre as pessoas ficarem em casa e essa orientação tem um tom imperativo, um tom de ordem. As pessoas não podem ser forçadas, mas são pressionadas a ficar em casa em função do contágio do vírus que anda acabando com o mundo, né? Então, confinamento é a palavra de ordem. Essa palavra de ordem, confinamento, tem consequências. Porque na medida que as pessoas são, entre aspas, obrigadas a obedecer e ficar em casa, elas, no clima do confinamento, desenvolvem certos transtornos de comportamento, certos transtornos de relações, certos transtornos de reações, que não são exatamente normais. Em outras palavras, pessoas em confinamento podem mudar sua conduta de tal maneira a chegar até aquele ponto que não se quer, que não se deseja, que é desenvolver violências dentro do lar. Então, as pessoas ficam nervosas, ficam estressadas, as pessoas se sentem mal, privadas da sua liberdade de ir e vir, do ar livre, da vida rotineira normal e começam a ficar muito ansiosas, até mesmo pela presença do vírus, muito estressadas e algumas acabam perdendo seu equilíbrio de comportamento. Acabam ficando mais agressivas, mais introvertidas, mais deprimidas e algumas desenvolvem um padrão violento de comportamento, né? Então, os jornais dão notícia disso, que aumentou em muito, em alguns estados, uns mais que outros, o fenômeno da violência doméstica. Violência como consequência de um estado de saúde mental alterado, de um estado mental que diferenciou-se por causa do confinamento. E as vítimas são sempre aquelas que nós conhecemos, né? Crianças, mulheres, idosos, deficientes, bem, aquelas pessoas que estão no entorno da pessoa que ficou mais agressiva e até mais violenta. Sobre esse assunto, então, vamos discutir algumas coisas, alguns elementos desse tema, desse assunto, para que os profissionais de saúde mental, os profissionais de saúde de uma maneira geral, que estiverem com isso, né, convivendo com isso ou sendo perguntados sobre isso, possam ter alguma informação para passar. O primeiro slide é esse, né? Bem didático. O que se quer dizer por doméstico? Eu tenho aí 3 pontos que pretendem mais ou menos explicar isso aí, né? Doméstico significa principalmente o grupo familiar, que são pessoas cujos laços afetivos, cuja história e cuja convivência possuem proximidade, intimidade e compartilhamento de experiências próprias de uma família. Então, não é qualquer grupo. O grupo familiar, ele tem as suas especificidades, especialmente no campo da aproximação, da intimidade e da experiência compartilhada. Outra definição aí. O termo doméstico incluiria também pessoas que convivem no mesmo ambiente familiar, como empregados, agregados e visitantes esporádicos. Então, a gente não está bem no núcleo da família, na família chamada nuclear, que é a nossa prevalentemente, né? E estamos, então, estendendo o grupo familiar, ou estamos estendendo o ambiente familiar, dizendo melhor, àqueles que estão presentes nesse ambiente, como empregados, agregados, visitantes esporádicos, etc. Então, isso também a gente chama de doméstico.
E numa última consideração, nós dizemos a família é considerada a célula máter da sociedade. Quer dizer, o ponto fundamental a partir do qual a sociedade se organiza, se orienta e constitui seus objetivos, né? Ela, a família, é responsável por acolher, cuidar, proteger e acompanhar ativamente os seus integrantes. Então, este grupo familiar, que constitui o ambiente doméstico, tem responsabilidades uns sobre os outros. E é nesse campo, o das responsabilidades, cuidado, acompanhamento, acolhimento, apoio, é neste ambiente e nestas responsabilidades que o transtorno mental da violência acaba acontecendo. Nós chamamos de transtorno mental não naquele caráter oficial de uma pessoa que é portadora de um sofrimento mental crônico, demorado e que de repente explodiu na família. Não, nós estamos dizendo de uma questão episódica, de uma questão temporária, que é o confinamento. Então, pessoas sob confinamento podem desenvolver transtornos próprios do confinamento. Querem ver um bom exemplo? Esse programa aí que roda, o BBB, né? Eu esqueci o que significa a sigla, né? BBB é aquele que todo mundo conhece, né? Que as pessoas ficam confinadas numa casa e sai briga de todo tipo, jeito e tamanho. E outras cositas mais que a gente não vai falar aqui. Mas enfim, isso é o que importa que se diga sobre o ambiente doméstico, ou o termo doméstico. Esses 3 pontos, então, circulam, destacam o ponto que queremos discutir. Vamos em frente? Então, está aí a definição, né? A ação ou omissão que prejudique o bem-estar no ambiente doméstico dos membros desse ambiente, né? Prejudiquem, por exemplo, a integridade física, psicológica e a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento dos membros de uma família. Isso pode ser entendido como violência doméstica, também chamado como violência intrafamiliar, né? E essa violência pode ser cometida dentro e fora de casa, por qualquer integrante da família que esteja em relação de poder com a pessoa agredida. Veja aí, que aparece a questão do poder, né? O poder está sempre presente em situações de violência. Inclui também as pessoas que estão exercendo a função de pai ou mãe, mesmo sem laços de sangue. Quer dizer, aquela coisa de se casou de novo, tem o padrasto, tem a madrasta, tem alguém de fora que está ajudando, e esse alguém de fora que ajuda, por exemplo, uma secretária que é babysitter, que cuida das crianças, ela também pode exercer violência sobre crianças, idosos, etc. Os jornais estão cheios disso, né? De sorte que a violência doméstica, ela tem os seus atores, ela tem os seus alvos, as suas vítimas, e ela tem também uma característica qualitativa e até quantitativa, né? Qualitativa na medida em que são ações qualitativamente ofensivas à integridade das pessoas. Então, a natureza dessas ações ou a sua qualidade diz respeito ao fato de alguém ferir, de alguém interferir, né, no bem-estar de alguém, tirando esse bem-estar através de ações violentas, no nível psicológico, no nível físico, no nível sexual, no nível social, enfim, vários níveis. Então, houve um agressor que, usando de poder, tira o bem-estar de alguém, priva alguém do seu bem-estar por ações de violência em vários níveis.
Isso você pode chamar, se o ambiente é doméstico, de violência doméstica. A Wikipedia já coloca diferente, coloca assim: violência doméstica é um padrão de comportamento que envolve violência ou outro tipo de abuso por parte de uma pessoa contra outra, num contexto doméstico, como no caso de um casamento ou união de fato, tem esse facto aí, ou contra crianças ou idosos, né? De sorte que, por essa definição, o que nós temos, né, é o seguinte: é considerada padrão, então, diz a Wikipédia, é um padrão de comportamento. Eu não chegaria tanto a chamar isso de padrão. Pode ser um ato assim que irrompe, um ato que surge de repente, um ato que explode, um ato inesperado, um ato, né, completamente emergente na situação. Como pode ser também padronizado. Por exemplo, alcoolistas, fim de semana, bebem todas, sexta, sábado, domingo, e ao voltar da bebedeira, batem em seus filhos muito, batem em seus cônjuges, em seus parceiros, suas parceiras. Então, toda vez que bebem, isso acontece. Isso é um padrão. E pode ser uma pessoa que tenha transtorno mental severo e que ciclicamente surta e surtando espanca, bate, humilha os que estão em casa ao seu redor. Como num transtorno mental severo, né, os surtos são cíclicos, a gente pode dizer que existe um padrão, mas não é a regra geral. Então, a Wikipedia coloca padrão, mas padrão não é bem a palavra. Tem padrão, mas tem também fora do padrão, e eu considero que, pelo que eu conheço, pelo que eu trabalho, pelo que eu já vi em muitos lugares, a violência é menos padronizado e mais disruptiva, mais emergente, ela é mais ocasional, ela é esporádica do que propriamente cíclica, obedecendo um padrão cíclico. Portanto, tem o padrão cíclico sim, mas também os outros que são transitórios, esporádicos, emergentes, etc., são mais abundantes do meu ponto de vista, né? Tá. Esse comportamento, diz a Wikipedia, envolve violência ou outro tipo de abuso por parte de uma pessoa contra outra. Sorte que esse outro tipo de abuso fica meio confuso aí, fica meio obscuro. Que outro tipo de abuso é esse que não seja violência? De sorte que o abuso em si já é uma violência, né? De sorte que a gente pode dizer assim, envolve violência tal e outros tipos também de violência. Aí eu posso dizer, né? Mas a Wikipedia coloca assim: por parte de uma pessoa contra outra num contexto doméstico, como no caso de um casamento ou união de fato ou contra crianças ou idosos. União de fato, né? Não sei o que significa isso. União é união, não tem união de fato, não tem união falsa. União é união ou não é, mas está aí a definição que a gente encontra no Google para que vocês possam considerar. Vamos em frente? Tá. Violências domésticas mais comuns. Aqui é interessante, né? Porque nesses 4 pontos a gente vai pegar as que mais acontecem. Primeiro, a violência psicológica inclui toda ação ou omissão, veja só, tem omissão aí, por causa que visa causar dano à autoestima, à identidade, ao desenvolvimento da pessoa. Acho que é mais que isso, né? A violência psicológica inclui ação e omissão também, que de fato
priva a pessoa de um bem-estar subjetivo. Esse subjetivo não quer dizer oculto, esse subjetivo quer dizer a consciência da pessoa, o que ela sabe de si, o que ela pensa de si, como ela considera a si mesma, é alterada, ou é alterado, esse pensamento é alterado em função da violência psicológica sofrida. Por exemplo, o aluno que não tira nota boa é chamado de burro. Isso vai interferir na identidade dele. E é uma questão subjetiva, porque se ele acredita que de fato é um burro, vai comportar-se de maneira estagnada na vida. E isso é uma grande violência. Ou, por exemplo, o marido que se dirige à esposa e diz que não a considera mais porque ela é feia, ou desleixada, ou não é tão cuidadosa, ou não é tão boa cozinheira como a mãe, por exemplo. O filho casa-se e confessa à mulher que não está gostando muito da comida dela porque ele tem muita saudade da comidinha da mãe. O bebezinho tem saudade da comida da mãe. Isso é uma violência psicológica, porque vai desconfirmar a esposa de tal maneira que ela vai ficar num dilema muito grande. Ou ela assume que é pior do que a sogra e se conforma com isso, e isso vai lhe baixar a autoestima muito, não é? Ou então ela enfrenta, ela encara, ela briga, ela esperneia, e é o que deve fazer, para provar que não é nada disso. Isso também é violência psicológica. Outro tipo de violência psicológica, a indiferença. Então, alguém que deveria compartilhar ternura, amor, atenção, carinho, cuidado, estas coisas todas, não faz nada disso. Pelo contrário, fica indiferente. É como se o outro não existisse. É como se o indiferente dissesse: para mim não interessa se você está vivo ou está morto. Você para mim não cheira nem fede, não é ninguém, não é nada. É como se você não estivesse aqui. Isso é altamente ofensivo, porque um atributo que a personalidade tem, isso é muito caro, é o da presença. Quando alguém tem uma presença, e essa presença é notada, e é confirmada, e é nomeada até, isso faz muito bem. Então, uma presença é algo importante que deve ser notado. Mas muita gente tem uma violência muito grande no nível da psicologia quando indiferentemente não reconhece a presença de outro. E isso faz muito mal. Uma outra coisa é que no lar onde existem crianças e adolescentes, a palavra de ordem é desenvolvimento da pessoa, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E isso depende do estímulo daqueles que estão à sua volta, tanto dentro de casa como fora, por exemplo, na escola. Então, é pelo estímulo social que pessoas em desenvolvimento vão se transformando até chegarem à idade adulta e mesmo lá, na idade adulta, continuam se desenvolvendo. Quando grupos, pessoas, familiares ou outras interferem nesse tipo de campo, nessa área a psicológica, com violência, há pessoas que dizem que o prejuízo é maior do que, por exemplo, a violência física, que vou falar daqui a pouco. Maior no sentido de causa mais males, mais prejuízos, provoca um quadro psicológico, um quadro subjetivo de difícil superação. Portanto, violência psicológica não é papo de psicólogo, não é conversa de gente que não sabe o que é a vida. Sabemos sim o que é a vida e sabemos que a violência psicológica existe, é muito cruel e pode causar prejuízos irreversíveis à personalidade
E se alguém psicologicamente fere constantemente uma outra pessoa, pode ser alvo de processo, porque a lei não permite isso, né? Outro tipo de violência é a negligência. E eu coloco aí, a negligência é a omissão de responsabilidade de um ou mais membros da família em relação a outro, sobretudo aqueles que precisam de ajuda por questões de idade ou alguma condição física, deficiência, por exemplo. Isso pode ser permanente ou temporário, né? Bem, a negligência é, na verdade, falta de responsabilidade. Então, eu devo ser responsável sobre aquilo que está comigo, sob minha guarda, sob minha proteção, sob meu cuidado. Não assumindo essa responsabilidade em termos práticos, nós chamamos isso de negligência. Um dia, uma senhora me ligou, né, querendo que eu a ajudasse a encontrar a filha de 8 anos. Eu perguntei, há quanto tempo ela sumiu? Ela disse, há 1 semana. Então a senhora não vê a sua filha há 1 semana, é há 1 semana. Agora eu fiquei preocupada. Bem, esse é um atestado de negligência, porque uma menina de 8 anos que some por 3 horas sem a mãe saber onde ela está, já é negligência. Porque o mundo, a rua, de maneira geral, é um espaço de agressões e violências, ainda mais sobre crianças e menina. Então a mãe tinha que ficar de olho, o pai tinha que ficar de olho, o tio tinha que ficar de olho, a avó, o avô tem que ficar de olho. Sumiu há algumas horas, não dá notícia, é hora de procurar imediatamente. E para começar, não devia ter sumido. Mas se acontece, se procura imediatamente. Mas 1 semana depois, a senhora me diz que quer que eu ajude a achar a filha, porque tem 1 semana que não vê, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E isso se chama negligência. E o negligente pode responder na forma da lei sobre a sua irresponsabilidade quanto ao erro de não cuidar daquele que depende do seu cuidado. Outro tipo de violência é a sexual. A violência sexual é toda a ação na qual uma pessoa, em situação de poder, de ser poderoso, de ser forte, de se impor, armado ou não, obriga uma outra pessoa à realização de práticas sexuais, olha, as mais diversas, utilizando força física, influência psicológica, uso de armas ou drogas, como Boa Noite Cinderela, por exemplo, não é? O fato é que a violência sexual é uma das mais horrorosas que a sociedade considera, né? A violência sexual é alguma coisa que, vamos dizer assim, as pessoas não engolem, as pessoas não aceitam mesmo, as pessoas se revoltam. Uma vez conversei com pessoas que tinham cometido violência sexual, estavam presas por isso, por exemplo, violência sexual contra crianças, e estavam isoladas. Quando perguntei à guarda por que estavam isoladas na prisão, disseram porque os outros presos, se descobrirem que é uma pessoa que causou violência sexual contra uma criança, matam. Então é uma pessoa que tem uma vulnerabilidade alta, porque os outros presos têm o pacto de matar quem faz isso. Então, essa é a situação da violência sexual. Alguma coisa que é vista de maneira irracional por todos, chegando ao ponto, né, de pessoas combinarem que vão matar o violento porque cometeu violência sexual contra a criança. Olha só a situação do Vaticano hoje, com a pedofilia. A Igreja Católica Romana é uma das instituições mais antigas do mundo e tem uma tradição muito sólida, tem uma tradição muito bem estruturada,
tem uma tradição muito bem administrada durante milênios, vocês sabem disso. Quase derrubou, inclusive o Papa atual, que dizem que é um excelente Papa. Violência sexual entre os padres do campo da pedofilia, padres abusando sexualmente de crianças. Isso causou uma revolta no mundo que certas sociedades abandonaram o catolicismo romano, achando que não era uma religião que valia a pena seguir, não valia a pena estar nela, porque permitia a pedofilia. E o Papa teve e tem muito trabalho hoje com isso. De sorte que é um problema crônico, antigo, inclusive no Brasil, inclusive em Goiânia. Goiânia já chegou a ser uma capital onde a violência doméstica sexual foi uma das mais altas do Brasil, né? E esse tipo de violência é muito difícil de ser reconhecido e até tratado, porque normalmente as vítimas são condenadas ao silêncio, elas não falam. Às vezes, quando algumas falam, falam já muito depois, de casadas e até de velhas já, as pessoas, né? E dizem assim, bem, a mulher é o principal alvo. Eu digo que não tem principal alvo aí. Se nós formos olhar o mapa da violência sexual, nós vamos ver que crianças, muitas crianças estão nessa lista, idosos estão nessa lista, doentes estão nessa lista e, naturalmente, muitas mulheres estão nessa lista. Pode-se dizer, dependendo da região, que a mulher é a vítima primordial, é a vítima mais visada, mas, de maneira geral, a violência sexual se estende a todas as idades, inclusive a bebês, se vocês querem saber, né? De sorte que, sendo assim, não pode ser ignorada esse tipo de violência, principalmente nos lares. Uma estatística que surgiu há alguns anos e não se sabe por quê, a gente não consegue explicar isso, é que o autor de violência está dentro da própria família, não é um estranho, não é um amigo, por exemplo, ou um agregado, esses são menos. Por exemplo, no caso de uma menina, o pai, né, ou o padrasto, no mais das vezes, o pai ou o padrasto. O pai em primeiro lugar, o padrasto em segundo lugar. Não sabemos o que fazer com isso ainda, porque nós vamos tratando pessoas vítimas de violência sexual e descobrimos que é todo um labirinto de dor, de drama, de vergonha, de confusão e até de perturbação psicológica no nível do transtorno mental mesmo. A violência sexual pode causar isso. Agora, a última parte da definição, que fala assim, utilizando força física, influência psicológica, ou uso de armas ou drogas, a influência psicológica é a tem uma certa indefinição aí. Então, convém a gente falar um pouco sobre isso. A influência psicológica é quando, por exemplo, um homem, né, resolve seduzir uma criança. Então, a criança é muito alvo de sedução, ela é seduzível, vamos dizer assim. A criança, a menina, por exemplo, ela é muito sedutora e ela também se deixa seduzir muito, por falta absolutamente crítica sobre como funciona a sociedade, claro. Então, este homem ou esta mulher seduzindo a criança, por exemplo, ou seduzindo alguém mais sem malícia, mais inocente, por exemplo, pratica violência sexual aparentemente com o consentimento da vítima. Ora, como é que uma criança de 6 anos vai consentir? Como é que uma criança de 5 anos vai consentir? Ou até como uma criança de 10 anos vai consentir com violência sexual ou com o envolvimento sexual? Não tem como, a criança não tem maturidade subjetiva de pensamento para isso. Então, é a sedução de alguém
imaturo, ou sem malícia, ou sem preparo. Então, essa violência cometida sobre uma pessoa, assim nós chamamos de violência por influência psicológica. Agora ficou mais claro, né? Por fim, a violência física ou agressão e injúria contra o corpo do outro, né? É quando aparentemente sem poder, sem autocontrole, sem poder controlar-se, alguém tomado de ira, tomado de um comportamento agressivo irracional, resolve fazer o outro calar-se, ou afastar-se, ou obedecer, né? Debaixo de agressão física, injúria sobre o corpo, tapa, murro, soco, etc, etc, etc. Há muito tempo atrás, eu soube de um caso horroroso, onde uma mulher que havia se unido a um homem não teve junto à família do seu parceiro consentimento para a união. Olha só, consentimento. E ficou grávida. E o grupo familiar do parceiro resolveu que essa gravidez não iria adiante. Reunidos, convidaram esta senhora para o encontro marcado. Neste encontro, ela foi agredida e seu ventre chutado até que ela perdeu a criança. Veja só. Por que eu estou contando isso? Para dizer da irracionalidade desse tipo de violência. E do cuidado que se tem que tomar com pessoas que têm o costume da violência física, né? O costume da violência física. E isso serve não só para o ambiente doméstico, mas também serve para instituições. Há instituições de violência. Eu não coloquei aí, mas existe a violência institucional, que se trata daquela organização institucional, né, daquela instituição em cujos quadros pessoas que têm poder de chefia, de gerenciamento, de superintendência, de governo, humilham, cometem assédio moral e às vezes até agressão física. Isso eu já vi, agressão física em ambiente de trabalho. Como a pessoa precisa daquele trabalho, precisa daquele ganha-pão para sobreviver, tem medo de reagir por causa da necessidade, então pessoas violentas, né, dotadas de autoridade sobre o outro, aproveitam essa condição para agredir, humilhando psicologicamente, negligenciando condições de trabalho, às vezes até cometendo violência sexual mesmo. Então, a violência institucional, que eu não coloquei aí, porque nós estamos falando mais de violência doméstica, existe, é séria e a gente precisa qualquer dia desse conversar mais sobre isso aqui. Ambiente familiar e proteção. A hipótese de que o ambiente familiar, pelas ligações afetivas, protegeria seus membros mais vulneráveis, tem se mostrado bastante falha. Os crimes cometidos por doentes mentais de grande repercussão social e na mídia passavam a falsa ideia de que atos desta natureza seriam atos de exceção, cometidos por psicóticos, por exemplo, de forma imprevisível, restritos a situações raras, infortúnios de difícil prevenção. Bem, um artigo que eu mencionei lá no início, né, esse artigo coloca esse tipo de observação no seu corpo, um artigo fruto de pesquisa, né? Um artigo bem feito. Bem, o fato é que está certa a afirmação, muito certa, porque é ilusório pensar-se que o ambiente doméstico é sempre ambiente de proteção. E estendo mais, também é ilusório pensar que o ambiente escolar é ambiente de proteção.
Há pais que deixam seus filhos pequenos na escola particular, por exemplo, ou pública, e que quando o portão se fecha, elas estão seguras lá dentro. Não é verdade. Dentro de uma escola, tanto no nível de relação professor-aluno, quanto de aluno-aluno, corpo discente, há muita violência, inclusive violência sexual. Há casos horrorosos nesse sentido. Agora, tal qual essa escola, a família também não é. Conheci certa vez uma adolescente de 13 anos na rua, de noite, pediu ajuda. Perguntei o que ele estava fazendo na rua, né? Era pequenininho, magrinho, mirradinho, o que ele estava fazendo na rua que não ia para casa. Ele me disse, francamente, que a casa dele era mais perigosa que a rua. Acreditei. Então, há famílias que ao invés de proteger, agridem. Ao invés de proteger, ameaçam. Ao invés de proteger, expulsam os filhos de casa. Ao invés de guardar a segurança das pessoas, sexual, por exemplo, ou psicológica, por exemplo, através de medidas de cuidado, são os pais, por exemplo, ou responsáveis, os primeiros a quebrar essa regra. Não cuidam, não protegem, e o lar acaba sendo um lugar de muito maior ameaça do que a rua de madrugada, do que o eixão meia-noite. Se nós podemos dizer assim, quem não sabe o que é eixão é a principal linha de ônibus de Goiânia, onde acontecia e acontece ainda todo tipo de violência. É muito perigoso o eixão em certas horas. Digo para nossa vergonha que isso acontece ainda hoje, né? Tá. O fato de acreditar-se que a família era um ambiente de proteção, né, era plenamente crido, era uma crença geral e permanente, e que se havia algum tipo de violência intrafamiliar, era devido a algum tipo de doido. O pai enlouqueceu, a mãe enlouqueceu, o irmão, o tio, alguém enlouqueceu e por conta dessa loucura agrediu, usou de violência, etc, etc. Isso como infortúnio. Infortúnio, como diz o texto, de difícil prevenção. Então, é bom que essa crença caia, e tem caído. Não é? Em países mais desenvolvidos, existem serviços sociais que de perto acompanham a maneira como os pais se relacionam com os filhos e vice-versa. Por quê? Porque já abandonaram a crença de que a família é um lugar de segurança. Não é. Especialmente no Brasil. Não é. Não é mesmo. De sorte que, sendo assim, por causa dessa crença, é difícil nós percebermos, mesmo na escola, que autoridades ou pessoas investidas de autoridade se importem com o que aconteça dentro de um lar. Há muitas professoras e professores que sentem falta dos seus alunos durante 2, 3 dias, eles faltam sem justificativa, e quando aparecem com manchas roxas no rosto, nos braços, nas pernas. É claro que o professor, a professora sabe do que se trata, mas calam, não falam nada, não tem a quem recorrer, porque em família não se mexe, porque a família protege. Então, para não quebrar a crença, não há denúncia. Para não se destruir a crença de que a família é lugar de proteção, as pessoas ficam caladas e, no seu silêncio, deixam os vulneráveis à mercê dos seus agressores, dos seus carrascos. Isso é difícil. Não sabemos ainda o que fazer com isso. Precisamos desenvolver uma política de saúde mental de tal forma que estas violências domésticas contra crianças, principalmente em casa, possam ser não somente detectadas
identificadas, mas haja um caminho para se fazer. Nós sabemos que há centros de referência de atenção social, né, que cuidam disso, mas isso é ainda muito precário e muito pouco, e as pessoas que estão lá dentro ainda não têm o preparo devido para trabalhar com violência doméstica como deve ser trabalhado. Existem exceções, claro. Goiânia, eu conheço algumas exceções, mas são exceçõesíssimas. A grande verdade é que a maioria dos CRAs e dos CREAs não tem condições de intervir nisso, mesmo com o juizado de infância e juventude à disposição. Né? Vamos em frente. Do ponto de vista da abordagem, né? Como é que se aborda isso? A abordagem da violência doméstica exige uma atitude de muita tolerância e sensibilidade. As emoções envolvidas despertam raiva, pena, rechaço, tristeza e impotência. Gente, isso é devido até a um dado antropológico. Não sei se alguém sabe disso, antropológico. Em antropologia existe pureza e perigo. São duas categorias que a antropologia causa, né? Trata, aliás, da pureza e do perigo. Quer dizer, as pessoas de fácil convivência, as pessoas de convivência aceitável são as puras. As que não são puras são evitadas, rechaçadas e até marginalizadas. Então, encara-se pessoas vítimas de violência doméstica como impuras, como sujas. E os profissionais de saúde, muitas vezes, e até de assistência social, apesar de terem boa vontade no acolhimento, no tratamento, na condução, né, da situação, podem sentir isso dentro de si de maneira incoercível, de maneira forçosa. Como? A situação da pessoa vítima de violência é uma situação que cheira impureza, que cheira coisa errada, que cheira coisa imunda. Então a tendência natural é o outro se afastar e não se envolver nessa situação de impureza. Isso é completamente instintivo, é completamente automático. De sorte que quem for abordar a questão da violência doméstica tem que treinar dentro de si essa questão de não deixar de controlar a sua raiva, a sua pena, o seu rechaço e a sua impotência diante de pessoas vítimas de violência ou de pessoas em situação de violência. Por exemplo, a sexual, que é a que mais causa esse tipo de sensação de imundície, de impureza. Então, deve haver um programa de capacitação de pessoas que vão lidar com esse tipo de público, para que esse rechaço, essa impotência, essa raiva não surja, e ao invés daquele que ajuda fazê-lo de maneira neutra, o máximo possível, porque toda neutralidade não é possível, mas é possível uma certa porcentagem. Então, a pessoa se controla para não se envolver tanto na situação que, ao invés de fazer parte da solução, vai fazer parte do problema. Então, o que atende fica com tanta raiva, com tanto rechaço, com tanta impotência e tristeza, que passa a fazer parte do problema e não da solução. Para isso é preciso capacitação. Né? Outra dificuldade, a tendência da identificação com a vítima torna a tarefa da equipe de trabalho uma experiência por vezes dolorosa. E a gente foge da dor. A mente tem uma lei, que é a lei do menor esforço, ou do mínimo esforço. O cérebro busca o mínimo esforço. E situações dolorosas exigem um esforço tremendo da mente, das emoções, do corpo, de tal maneira que a vítima passa a ser encarada como alguém que, como vítima, apela muito ao sentimento dos outros, apela muito à tendência da identificação. É um apelo muito forte que a vítima de violência desperta no outro. E, às vezes, intervir nessa vítima, na sua situação psicológica, existencial,
emocional é muito doloroso para o profissional. Por isso, reforço a questão de que é preciso haver uma capacitação nesse sentido. Primeiro, uma política voltada para a violência doméstica. Temos que ter uma política, né? Uma política pública voltada para a violência doméstica. E dentro dessa política, um ponto muito importante, importantíssimo, é a capacitação dos profissionais da assistência, da psicologia, da medicina, para que estas vítimas de violência, especialmente sexual, não sejam rechaçadas, não sejam vistas com um certo nojo, com preconceito e com ódio, né? Além de impotência, claro. Terceiro ponto. Os conflitos e sofrimentos presentes na mente da mãe persistem com marcas minêmicas na vida mental do bebê. Então, essa é uma coisa. O profissional que for atender tem que atender o fato da violência ou das violências, mas também tem que pensar na situação pregressa, na situação de desenvolvimento da criança e até do adulto, né? Porque normalmente, se uma mãe cheia de conflitos, de dores e de sofrimentos pode passar para o bebê o seu estado, esse bebê vai ficar fragilizado e vai desenvolver-se carregando consigo dentro de si essa fragilidade. E em todo o tempo, essa fragilidade vai persistir. Quando acontece com uma pessoa assim, uma violência psicológica, social, institucional, sexual, etc., vai ser muito pior. O quadro vai aparecer muito mais feio, muito mais sério, com muito mais problemas, com muito mais complicação, com muito mais complexidade. Então é bom conversar para saber como foi a relação mãe e filho lá atrás, para saber se aquela pessoa, quando bebê, foi alvo, foi depositária, a pessoa, né, dos conflitos e sofrimentos da mãe. Porque isso predispõe a criança, predispõe a vítima de violência a, né, ter a sua situação muito mais complicada do que deveria ser. Então, o profissional está trabalhando, não está tendo muito resultado, vai lá atrás para ver se essa pessoa não foi, quando bebê, depositária de conflitos e sofrimentos e questões maternas muito, muito difíceis, né? Último ponto. Uma reação muito comum é negar ou evitar, colaborando para o muro do silêncio onde a violência mais cresce, diz o artigo, né? Então, nenhuma vítima de violência, especialmente sexual, especialmente se for menina, até menino, vão dizer que está havendo isso. Tem lágrima, um choro sentido, silencioso, tem vergonha, uma vergonha estranha, tem uma timidez, tem uma evitação consciente de se tocar nesse assunto, espanto, olhos arregalados, coração disparado. O profissional percebe que a pessoa falando disso ficou diferente, sentiu-se mal, quer sair da sessão, quer sair do encontro, não quer voltar, quer conservar o muro de silêncio. Esse silêncio onde a violência mais cresce. É um desafio para o profissional lançar mão de meios. Isso é muito artesanal, é muito do profissional. Ele mesmo cria com inteligência, né, a maneira da abordagem de uma criança ou de uma pessoa que preferiu o muro do silêncio, que é a pior das escolhas. Mas, enfim, essas são as dificuldades. E sobre elas, vale a pena que equipes de saúde, especialmente saúde mental, assistência social, discutam com especialistas, com profissionais que entendem do assunto, sobre que saídas ou que meios podem ser empregados para que essas dificuldades sejam vencidas de algum modo. Bem, por fim, à guisa até de término, né, porque a gente não pode ficar aqui o tempo todo,
Vamos dar algumas sugestões. Algumas funcionam mais, outras menos, mas são sugestões, né? Primeiro, o acolhimento, acompanhamento e intervenções em vítimas de violência doméstica são procedimentos complexos e muito sensíveis. Então, ninguém vai atender vítima de violência pensando que é uma coisa tranquila. Não é. O atendimento é um procedimento complexo, sensível, que exige muito do profissional. Sugiro até que no saúde da família, postos de saúde, equipes que trabalham com isso, possam preparar pessoas, né, algumas pessoas mais, vamos dizer assim, dedicadas a esse tema com maior conhecimento sobre o tema da violência, né? Outra sugestão, podem e devem ser feitos por equipe multidisciplinar, que é o acolhimento, o acompanhamento, as intervenções. Se uma equipe multidisciplinar participa, a nossa experiência é que rende mais, a maior possibilidade de abordagem, até maior possibilidade da vítima de superar a sua experiência ruim, quando uma equipe multidisciplinar trabalha mais afinada, né, sem disputas internas, com harmonia, com uma certa unidade, pensando mais no sofrimento de quem foi procurar ajuda do que na capacidade, na competência de cada um. Porque vaidade existe, né? Vaidade da vaidade, tudo é vaidade, dizia Salomão. Então, há certas equipes que têm muita gente vaidosa. Gente vaidosa não pode trabalhar multidisciplinarmente, vai trabalhar só. Coloca na sua sala um quadro imenso de si mesmo e diga toda vez que entra na sala como eu sou lindo, bonito, maravilhoso. Aí vai dar. Mas trabalha só. Porque se for trabalhar em equipe, pelo amor de Deus, deixa a vaidade do lado de fora, né? Aí se pode fazer muito. E a outra sugestão, quanto mais houver silêncio das pessoas oprimidas pela violência, pior ela se torna, pois ela se naturaliza. A minha ênfase é a última palavra, naturalizar o sofrimento que a violência provoca, né? Vocês vão perceber isso num conto do Monteiro Lobato chamado Negrinha. Nesse conto, o Lobato fala de uma escrava que vivia numa fazenda de uma senhora sádica. E o prazer dessa senhora era bater, beliscar, dar cascudo e até colocar ovo fervido na boca da negrinha, porque não gostou do comportamento dela. E de tantos maus tratos, o último foi feito, a privação de afeto. Quando a privação de afeto aconteceu, somando-se aos outros estados de violência que o Lobato descreve no seu conto, a negrinha morre. De sorte que, até um certo ponto, se pode naturalizar a violência. Mas há um divisor de águas. Há certas violências que a pessoa particularmente, especificamente, não suporta e que, se acontecer, ela vai querer morrer. Então, é bom que a equipe que cuida disso procure saber que tipo de violência pode causar numa certa pessoa uma depressão tão grande que ela vai preferir estar morta do que prosseguir na vida. Tudo isso para dizer que não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Então, vocês vão atender pessoas que têm no seu corpo e na sua mente a violência que sofrem naturalizada, mas não será completamente. Haverá uma dessas violências que não será completamente naturalizada e que vai trabalhar produzindo depressão e, na depressão, o autoextermínio. Cuidado com isso. São essas as sugestões que a gente dá. Acho que não tem mais, né? Não tem mais slides, eu termino aqui. Desejando a todos
uma feliz quarentena, sadismo, né? Não tem quarentena feliz, mas uma quarentena boa dentro do possível, que essa praga passe logo, que esse vírus vá embora e que a gente volte à vida normal e que vocês estejam bem no trabalho, vocês estejam bem na vida, vocês estejam bem no que fazem, gostando do que fazem e aprendendo a cada dia. Um abraço a todos.